A paz do Senhor. Nessa tarde de domingo, eu queria estar compartilhando uma mensagem com vocês. Eu já preguei essa mensagem há uns dias atrás, mas nessa tarde eu quero estar compartilhando essa mensagem novamente com vocês, que vai se encontrar no livro de Mateus, seu versículo 8, capítulo 2 e 3, que diz: E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Eu não sei o que tem acontecido com você no dia de hoje. Você repara o texto, segundo a tradição e segundo a Bíblia, vão falar que as pessoas que eram leprosa, ela não podia ter contato com ninguém. Ela ficava presa dentro de uma caverna e ela não poderiam sair. Mas nesse texto aqui, Jesus ele está pregando um sermão na montanha. Talvez aquele leproso, sabendo que Jesus estava ali pregando um sermão, ele queria ir até Jesus. Só que nota o texto, ele não podia sair. Talvez alguém falava para ele: seus sonhos estão acabados, não saia, porque se você sair dessa caverna, vão te matar. E nessa tarde é assim comigo e com você. Talvez você quer sair da tua casa em busca dos teus objetivos e alguém tem falado para você: não saiam, não saiam, porque seus sonhos não vão se realizar. Mas não liga para essa multidão, vai até Jesus, porque Jesus ele vai parar o culto para atender o teu pedido. E nota-se o texto, aonde Jesus está, multidão está por perto. Mas a multidão, ela só quer ver, mas ela não quer sentir. E aquele texto diz que a multidão está ali escutando o que Jesus está falando. Mas Jesus olha para baixo e nota que no final, no topo daquele monte, tinha alguém clamando, pedindo por socorro. E nessa tarde Jesus está vendo que tem alguém pedindo por socorro. Alguém precisa muito de uma ajuda. E Jesus para o culto, para aquela mensagem e desce. E aquele olha a humildade daquele leproso: Senhor, se quiseres, pode ficar limpo. E Jesus fala assim: eu quero, fique limpo. E imediatamente aquela lepra saiu do corpo. Se você for até Jesus, eu não sei qual é a lepra que está fazendo você parar. Eu não sei qual é a enfermidade. Talvez você tenha falado que na tua vida não tem mais jeito. Mas vai até Jesus nessa tarde. Senhor, se quiseres, pode ficar limpo. E o Senhor nesta tarde está falando para você: eu quero te curar, eu quero mudar a tua história. Se for necessário, eu paro o culto para restaurar os teus sonhos, porque os teus sonhos já estão nas minhas mãos. A Bíblia vai dizer que operando Deus, quem impedirá? Talvez alguém tenha tentado matar os teus sonhos. Talvez alguém tenha te humilhado nesta tarde de hoje. Mas Jesus está te convidando: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Agora nota o texto. Jesus está indo diante a casa de Pedro. A Bíblia vai falar que a sogra de Pedro, ela está enferma. Mas Jesus está indo. Eu não sei na tua casa quem está enfermo, mas Jesus está passando pela tua casa hoje, nesta tarde.
está curando, está libertando, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Agora a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus ele dá ordem aos discípulos: vamos atravessar o mar esse da Galileia, mar grande, cerca de 21 quilômetros de comprimento, com 14 de largura. Nota-se o texto que vai dizer que Jesus entra no barco, só que Jesus vai dormir, e aquele mar, aquela tempestade deixa os discípulos com medo. Mas Jesus ele já quer nos ensinar nesta tarde que em meio à tempestade é difícil ter paz. Jesus queria mostrar para nós na prática que em meio à tempestade é possível ter paz. Escute isso aqui: as tempestades na nossa vida são imprevisíveis, mas elas são passageiras, porque Jesus está no barco. Paz não é ausência de tempestade, mas sim a confiança em Deus em meio à tempestade. Mas note isso aqui: Deus ele faz 3 promessas nesse texto. Primeira, a promessa. Segundo, a presença. E terceiro, a paz. Mas que promessa é essa, meu amigo? Isaías 43, seu versículo 2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando passares pelos fogo, e quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão, e nem chama alguma arderá em ti. Porque eu estou com você, eu estou convosco todos os dias. Mas que presença é essa agora? Eu digo, Mateus, seu capítulo 28, no seu verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Jesus está convosco todos os dias. Ele não te desampara, ele não te deixa, porque você é meu filho, você é minha filha. O mundo te esquece. Porventura esqueceria uma mãe de um filho, mas todavia eu não esqueço de vós. E nessa tarde Jesus está lembrando de você, porque você é precioso para Deus. O mundo pode esquecer de você, o mundo pode dizer para você que você não é nada, que você se esconde atrás de uma Bíblia, mas Deus te diz: és para mim um instrumento valoroso nas minhas mãos. Agora Jesus, ele nos dá a paz, ele nos deixa a paz. Mas que paz é essa? Está lá no livro de João, capítulo 14, no seu verso 27. Deixo vós a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. A dar-se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Jesus. Passamos por um problema, mas quando temos a paz que Jesus nos dá, nós conseguimos vencer. O porquê? Porque só vive o projeto de Deus quem suporta o processo. Agora note o texto que a Bíblia diz: aqueles discípulos vendo aquela tempestade, talvez Pedro, um homem cabeçudo, ele fala: João, Tiago, pega o remo, vamos tentar do nosso jeito. Mas não dá certo. Não seja egoísta. Paulo ele nos adverte sobre o egoísmo no seu livro de Filipenses, capítulo 2, verso 3. Paulo nos adverte assim: nada faceis por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere-se os outros superiores a si mesmo. Então, no momento das nossas tempestades, não acha que vai ser com nossas próprias forças. Acorde o mestre, porque o mestre está lá no barco. Porque se você acordar o mestre, tem milagre. E agora aqueles discípulos, eles acordam o mestre, e o mestre dá uma ordem, e toda aquela tempestade
barba. E eles conseguem atravessar aquele mar. Se nessa tarde você acordar o mestre, falar assim: mestre, eu não consigo, mestre. Olha, mestre, como é que tá essa tempestade na minha vida, mestre. Mestre, talvez nesse dia eu fui diagnosticado com uma enfermidade, mestre, que só o Senhor pode mudar. Porque a Bíblia vai dizer em Lamentações capítulo 3, verso 29: põe a sua boca no pó, porque talvez haja esperança. Então tudo depende da minha oração e da tua oração. Porque se você clamar, o mestre, ele vai atender a tua oração. Como eu já disse, operando Deus na minha vida e na tua vida. Eu falo isso com prioridade, porque o que Deus ele fez na minha vida, ele pode fazer na tua. Um homem diagnosticado com câncer, no último estágio, no estadiamento 4 da doença, a doença já avançada. E hoje estou eu aqui, porque Deus ele fechou a minha sepultura e restaurou a minha vida. Hoje ele vai restaurar a tua vida. Hoje ele restaura a vida dos teus parentes. Porque não tem enfermidade maior que o nosso Deus. Porque Deus, quando ele morreu naquela cruz, ele desceu lá no inferno e resgatou e pegou aquela chave e deu vida com abundância. E disse para nós: se nós crermos, nós fará milagres maiores que ele fez. Porque você é profeta, eu sou profeta. Se está difícil na tua casa, se está difícil no teu emprego, estão te perseguindo, essa tempestade está muito grande, Deus ele te deu sabedoria. Deus ele te deu autoridade. Você é autoridade na tua casa. Você é autoridade no seu emprego. Mas se está difícil, acorda o mestre. Acorda o mestre. Porque o mestre nesse texto, ele quis ensinar para nós na prática. Porque na tempestade ele estava lá. Mas os discípulos tentaram com a própria força. E se a gente tentar com as nossas próprias forças, nós vamos nos decepcionar. Mas se a gente falar: mestre, não consigo, eu sei que o Senhor está no meu barco, me ajuda, me livra desse barco. E o Senhor, ele acorda e vem com o nosso socorro. Ah, mas, meu amigo, você não conhece, muitas das vezes eu só tenho chorado. Eu não tenho aguentado as tempestades. Mas olha o que Deus ele vai falar para o salmista Davi: o choro pode durar uma noite, mas a alegria é pela manhã. Talvez você tenha passado, vem anos e anos chorando. E o salmista está querendo dizer: é só um tempo. É só um tempo. É só um tempo. Porque muitas das vezes a gente é preciso ser levado para o deserto. Porque o deserto é a escolinha de crente. Porque o deserto ele não nos mata, mas ele nos fortalece. Então que nesta tarde você venha ficar com esta palavra. Você venha meditar neste livro, Mateus capítulo 8. Que Deus ele vai falar com você. Porque através dessa live, quem está falando com você é o homem. Mas eu não estou falando palavra minha. Eu estou falando palavras da Bíblia. Então que nesta tarde, na sua casa, no seu emprego, onde você estiver, creia que Deus ele vai mudar a tua história. Porque o que o homem não pode fazer, Deus ele pode. E ele viu graça em mim. E ele viu graça em você. Mas está difícil, né? Olha o que Deus ele vai dizer para Paulo. Paulo, a minha graça, Paulo, a minha graça te basta. Então nesta tarde, a graça de Jesus
ela nos basta. Fica com esse vídeo, compartilha essa live, pega a Bíblia onde você estiver e medita nesta passagem, porque Deus ele quer mudar a tua história. Amém. Que Deus abençoe a tua vida.